Cinesiologia muscular. Professor Aderbal Aguiar. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a cinesiologia muscular no movimento de arremesso no beisebol. O grupo é composto por mim, Giovana, pela Letícia e pela Luana, alunas da terceira fase do curso de fisioterapia na Universidade Federal de Santa Catarina. Não se sabe com precisão como o beisebol surgiu, porém, estudiosos acreditam que sua criação seja baseada em esportes de taco e bola, como na Inglaterra. Após um encontro com diversos historiadores em 1907 nos Estados Unidos, concluiu-se que o beisebol foi criado em 1839 por Abner Doubleday, em Nova York. O beisebol foi trazido para o Brasil por funcionários de empresas norte-americanas como Light e Frigorífica Moore, a partir de 1850. O objetivo principal do beisebol é simplesmente acertar a bola com um taco, normalmente o mais longe possível e de forma correta, dentro dos limites do campo, e correr pelas 4 bases que estão no campo até chegar à última, onde é marcado um ponto. Músculos no movimento. Antes, gostaríamos de relembrar quais as 4 propriedades principais do músculo. A extensibilidade, que é a capacidade de ser alongado ou de aumentar o seu tamanho. A elasticidade, que é a capacidade do músculo retornar ao tamanho inicial após o estiramento. A irritabilidade, que é a capacidade de responder a um estímulo eletroquímico ou mecânico. E a capacidade de produzir tensão. Lembrando que o músculo é o único tecido capaz de produzir tensão ativamente nas funções, como aceleração e desaceleração, tônus muscular e postural, choques e vibrações, estabilidade articular, temperatura corporal. Aqui nós trouxemos imagens dos músculos superiores, os agonistas, que participam na execução do movimento do beisebol. O grande dorsal, peitoral maior e o redondo maior. E também dos músculos antagonistas, o supraespinhoso, o infraespinhoso e o deltoide posterior. Superfícies circulares sinoviais. A cavidade glenoidal, ela é, como podemos observar na imagem, ela tem a sua superfície articular côncava e ela é fixa. E a cabeça do úmero, ela tem a sua superfície convexa e ela é móvel durante o movimento. A combinação de deslizamento, rolamento e giro fazem com que essa seja alcançada grande amplitude de movimento. Se apenas um desses movimentos fosse realizado, a amplitude de movimento ela seria pequena, ou então as superfícies articulares elas teriam que ser bem maiores para acomodar igual amplitude de movimento. Cinesiologia muscular no arremesso. Musculatura do ombro. Então, os músculos que participam do arremesso são o grande dorsal, peitoral maior e redondo maior. Esses músculos são compostos pelas fibras paralelas. Os músculos que participam do final do exercício são o supraespinhoso, o infraespinhoso e o deltoide posterior, sendo que o supraespinhoso e o infraespinhoso são compostos pelas fibras paralelas e o deltoide posterior, apenas essa vista, é formado pelas fibras do tipo pennado. Arquitetura das fibras. Nessa imagem, nós conseguimos observar as fibras paralelas, que englobam as retas e as fusiformes, e os penados, que englobam unipenado, bipenado e multipenados. Nas fibras paralelas, a função do músculo ela está relacionada à sua forma e arranjo de suas fibras. Os músculos têm suas fibras dispostas paralelas ou oblíquas à direção de tração exercida ao tendão. Na disposição paralela das fibras, há predomínio apenas do comprimento muscular, como nos músculos longos, curtos, circulares e largos. Já nos penados, os fascículos formam um ângulo com o tendão. Devido a este fato, na contração dos músculos penados, diferente do que ocorre nos músculos paralelos, os tendões se movimentam menos. Tipo de fibras. São 3 tipos de fibras musculares. Tipo 1 são referidos como contração lenta oxidativa. Tipo 2A, contração rápida oxidativa. Tipo 2B, contração rápida glicolítica. A principal diferença entre uma fibra muscular de contração lenta e uma fibra muscular de contração rápida é que a fibra de contração rápida ela é maior e pode assim produzir mais força. O corpo ele recruta as unidades motoras de limiar inferior primeiro, que é a fibra de contração lenta, seguida pelas unidades motoras de limiar mais alto, que é a contração rápida, e assim ele continua a recrutar e acionar unidades motoras até que tenha aplicado força suficiente
para que seja executado o movimento. Bom, agora falando mais sobre o arremesso em si, né? Bom, todo o gesto esportivo ele é formado basicamente por três fases, né? A fase de preparação, execução e a finalização. A primeira, então, é a fase de preparação para o movimento. Nessa fase, né, a preparação para o arremesso, o torque é gerado em grande parte pelos membros inferiores e o tronco, em seguida, é transmitida ao membro superior e, enfim, para a bola. Aqui, o ombro está em rotação externa, que alonga os rotadores internos, utilizando de uma força elástica para ser usada na fase de execução concêntrica. Os rotadores internos estão alongados para estimular o reflexo miotático. Conforme as fases do arremesso passam, a energia criada pelos membros inferiores e tronco, no caso a cadeia cinética proximal, é transferida para o ombro, cotovelo, punho e mão, que no caso a cadeia cinética distal. Nessa fase acontece o posicionamento do corpo em preparação para a geração de força. As mãos são reunidas para o peito e o arremessador levanta a perna principal. Bom, a segunda fase é a fase de execução do movimento. Nessa segunda fase, é a rotação interna para o arremesso, com os agonistas grande dorsal, peitoral maior e redondo maior fazendo uma contração concêntrica de rotação interna, e ao mesmo tempo os agonistas estão em silêncio, sendo essa a fase de execução do movimento, facilitada antes pelo pré-alongamento. Bom, a terceira e última fase, né, é a fase de finalização do movimento. Bom, esse vídeo aqui, ele vai mostrar em dois planos, no plano sagital e no plano frontal. A finalização do arremesso após jogar a bola, nesse caso os antagonistas supraespinhoso, infraespinhoso e o deltoide posterior, eles vão agir como rotadores externos que vão desacelerar em uma rotação excêntrica o movimento, ou seja, a rotação interna desses músculos. Ele faz a desaceleração do movimento. Mecânica do arremesso e lesões. Estudos biomecânicos de arremessadores colegiados e profissionais relacionam que uma biomecânica ruim e uma grande quantidade de arremessos podem levar a falhas cinéticas e aumento das forças cinéticas, que impactam no risco de lesões. Por isso, fatores cinemáticos com análise de movimento são importantes para a prevenção de lesões. O arremesso é um movimento balístico repetido de alta intensidade que pode levar à fadiga muscular e à perda do controle dos músculos do ombro durante o processo de arremesso. A fadiga contribui para a diminuição da função do sistema sensório-motor e pode levar a maiores tensões em músculos estabilizadores, devido às altas velocidades e forças produzidas durante o movimento. Quanto maior a velocidade do arremesso associada à fadiga, maior são as chances de acontecer uma lesão nesse jogador. Bom, a Estados Unidos Baseball, Little League America e Major League Baseball desenvolveu diretrizes baseadas em idade, a contagem de repouso e o arremesso. Essas diretrizes focam na biomecânica apropriada para reduzir o torque do ombro e do cotovelo, sendo ainda a periodização dos treinamentos considerada uma forma eficaz de método do treinamento e recuperação dos atletas.